Vamos lá? Pessoal, semelhança de triângulos, o que é que acontece? Cuidado. Eita, os triângulos são iguais. Não. Certo? É um maior, o outro menor. Certo? E aí eles se relacionam. Como? Quando a gente fala de... Quando a gente fala de semelhança, certo? A gente... Calma, certo? Quando a gente fala de semelhança, é porque os ângulos, troque, são iguais e os lados são proporcionais. O que é que acontece? A medida dos ângulos são iguais. Vocês dois não vão ficar mais perto não, meu irmão. E os lados são diretamente proporcionais. Então, cuidado e se oriente no posicionamento do triângulo, certo? Primeira coisa, você tem que ter certeza que os triângulos são semelhantes. Eles não são semelhantes aleatoriamente, não. Isso, por consequência, vai ajudar em física, certo? Eu queria marcar uma aula com o Feliz para a gente falar sobre ótica, porém, aí teria que ser no sábado para não atrapalhar as terças e quintas. Aí, se vocês toparem, a gente vem, certo? Então, nem 7 de setembro. Pronto. Tá bom, mas 7 de setembro está mais perto, eu vou falar com ele, certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Ângulos iguais. Então, tem, mas ela não participa não. Então, vamos lá. Primeiro caso, você tem que conseguir identificar, ou a questão vai ter que lhe fornecer, que dois ângulos correspondentes são iguais, certo? Isso é obrigatório, tá? Ou então, ele vai ter que dizer a você que um lado é proporcional, o ângulo é igual e o outro lado é proporcional. Então, dois lados proporcionais e o ângulo formado entre eles dois são iguais, certo? Terceiro caso, três lados proporcionais. Esses são os três casos de semelhança. A questão obrigatoriamente tem que fornecer uma dessas coisas, para garantir que os triângulos são semelhantes. Proporcionais, não iguais. Proporcionais, nada de lado igual, certo? Mas é qual, professor? O segundo caso? Lado, ângulo, lado. Dois lados proporcionais e o ângulo que está entre esses dois lados é igual, certo? Você vai entender isso bem direitinho. Vamos lá. Carol, escolha um ângulo aqui, A, B ou C. A, outro. B, pronto. Carol escolheu o ângulo A e o ângulo B. Pessoal, se a gente garantiu que dois ângulos são iguais, o que é que acontece? A gente tem certeza que o terceiro ângulo correspondente vai ser igual. Por quê? Porque se, por exemplo, vamos supor, aqui é 30 e aqui é 50, o outro tem que ser quanto? 100, porque tem que formar 180. Quem é que está no mesmo posicionamento de A? D. Então, você vai ter que ter a certeza, na questão, que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. Beleza? Quem está no canto de B? Então, você vai ter que ter a certeza que B e E são iguais. Então, isso que eu estou fazendo de azul, Professor, por que esse acento? de ângulo, certo? Todo ângulo vem com um acentozinho, ou então com a letra grega. Então vai acabar a letra grega para mim, porque senão eu vou escrever muita letra grega. Para explicar aqui, o que é esse A? Não entendi a pergunta. Ângulo, ângulo, certo? Então, vamos lá. Os ângulos aqui são iguais. Isso aqui você conseguiu garantir. Tudo que a gente anotou aqui é garantir, certo? Você garantiu que os triângulos são semelhantes. O resto vai vir por consequência. Qual foi o ângulo que sobrou? C e F. Então, como você já garantiu que os triângulos são iguais, você está dizendo que o ângulo C e o ângulo F são iguais. São iguais, são congruentes, certo? Por consequência. Os ângulos precisam ser iguais e os lados proporcionais. Isso. Certo? Então, o que é que acontece? Qual é o lado que está de frente para o ângulo A? B, C. Quem é o ângulo A é correspondente a qual ângulo? D. Quem está de frente para D? É F. Então, você está dizendo que BC está para EF. Assim como, quem está de frente para B? AC. B é correspondente de E. Quem está de frente para E? DF.
Então você está dizendo que AC está para DF. E o outro lado que sobrou foi AB, que está de frente para C, está para DE, que está de frente para F. Então, essa parte de vermelho é consequência. O que significa garantia? O que a questão te dá. O que é a consequência? O que ele vai te perguntar. Ou ele vai te perguntar um outro ângulo que está faltando, ou ele vai te dar a medida de lados para tu conseguir descobrir a medida do outro triângulo. Certo? Então, segue a mesma ideia de escala. Por quê? O que é escala? É uma figura grande que a gente reduziu ou uma figura pequena que a gente ampliou. Certo? Segue a mesma ideia. Tá? Dúvidas? Não? O que significa isso aqui? Os lados são o quê? E o ângulo igual. O ângulo tem que estar entre os dois lados. Então, Gitano, escolha aí um lado. CA, C. Então, Gitano escolheu esse lado. AC. Escolha outro lado. BC. BC. Então, ela obrigou, a questão tem que nos dar o ângulo C. Porque o ângulo tem que ser a formação entre esses dois lados. Quem é que corresponde a... O quê? A formação dos dois dá o ângulo mais. Isso. Ela não escolheu o lado AC Certo. e o lado BC. Certo. Esse ângulo formado está em qual vértice? C. Então o ângulo tem que ser C. Se ela tivesse trabalhado com esses dois lados aqui, qual era o ângulo? A. Se ela tivesse trabalhado com esses dois lados, quem era o ângulo? B. Certo? Então as duas retas têm que formar o ângulo. Beleza? Por isso que fica... Não boie não, viu? Lado, ângulo, lado. A letra A fica no meio dos dois lados, que é para te lembrar que é o quê? Lado, ângulo, lado. Nessa ordem. Certo? Quem corresponde a AC? DF. Quem corresponde a BC? É F. E o ângulo é F. Então você tem que garantir na questão que o quê? Que o ângulo C é igual ao ângulo F. E que o lado BC está para EF na mesma proporção que AC está para DF. Certo? Por consequência, o lado AB tem que ter a mesma proporção de DE ou ED, tanto faz. AB está para DE. Não importa não, né? De quê? Tipo, DE, no caso DE ou ED, tanto Não, faz. tanto faz, isso. Certo? O ângulo A é igual ao ângulo D e o ângulo B é igual ao ângulo E. Certo? Então, ângulo A igual ao ângulo D, ângulo B igual ao ângulo E. Lembrando, o que está de azul é o que a questão vai fornecer. O que está de vermelho é o que ela vai perguntar. Dúvidas? Certeza? Pronto. Por fim, os três lados são proporcionais. Então, você está dizendo que o lado AB teria que ser diretamente proporcional a quem? DE. Assim como o lado AC, DF. Saúde. AC para DF. E por fim, BC para EF. Então, garantiu isso aqui, que um é o dobro do outro, triplo, quádruplo, metade, e tem uma relação de proporcionalidade. Então, garantiu isso, você obrigou os ângulos serem iguais. Lembrando, ângulos correspondentes. A igual a D, B igual a e C igual a F. Dúvidas? Então, tudo isso é garantia, tá? Oi. Para ser essa proporção de lados proporcionais, tem que ser 3, 4, 5, Não tem que ser 3, 4, 5, não. Certo? Se eu pegar um triângulo, diga outros valores diferentes, 3, 4, 5, que formam um triângulo, pelo amor de Deus. 6, 10. Não me diga 8 não, que aí vai ser retângulo. Tá aqui 9. Certo? Então, se eu pegar um outro triângulo aqui com 3,
5, 4,5, eu tenho certeza que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Foi o que aconteceu de cá para cá. Reduziu a metade. Então os triângulos são semelhantes. Você está dizendo que 6 está para 3, assim como 10 está para 5, assim como 9 está para 4,5, assim como existe uma constante de proporcionalidade que é 2. Certo? Então você garantiu semelhança. Esse ângulo que está aqui tem que ser igual a esse ângulo que está aqui tem que ser igual a esse ângulo que está aqui tem que ser igual a esse. Certo? Cuidado. Tu acha que o Enem vai botar 2 triângulos já posicionados correto? Começa. Jeito nenhum. Começa a operação aí. Vamos lá? 6 para 3. 6 dividido por 3 já quanto? 10 por 5. 2. 9 por 4,5. 2. Todos eles não dão o mesmo valor? Então eles são proporcionais. Eles estão na proporção do dobro. Ou, se você olhar daqui para cá, metade. A teoria pode perguntar aí. Isso. Agora, Exercício, Fred. Trilha Edu não é para ir logo para ela não, viu? É para ir quem tá já num ritmo pegado. Certo? Fazer a... Trilha Edu é para a gente ir no final das contas já. eu já fiz umas 8 listas. Pronto. Arrocha o nó. Vai melhorando devagarzinho. Não melhora do dia para a noite não, viu? Vou para o Teorema de Tales, depois eu vou para uma aplicação específica que eu comentei com vocês ontem, certo? Ontem não, terça, perdão. Então, Tales foi o cabo mais sem vergonha da matemática, certo? Ele cria um teorema a partir de uma coisa que ele já sabia. Foi pedido a ele para calcular a altura da grande pirâmide. Obviamente, era algo extremamente inviável. Certo? Porque muito grande, na época não tinha tantas ferramentas, mas o bicho era inteligente, o bicho era malandro. O que é que acontece? Ele sabia que a pirâmide, a altura dela aqui, ó, certo? Tem que estar em linha reta e tem que ser perpendicular ao chão. Então, ele sabia que o quê? Quando o Sol bate, o Sol dá incidência de raios paralelos. Então, quando o Sol vinha, batia aqui na pirâmide, ia gerar um troço chamado de sombra. Então, ele conseguia, por estar no chão, calcular a sombra da pirâmide. Ele foi, colocou uma estaca paralela à altura da pirâmide e sabia que o quê? Quando o Sol batesse, o raio solar tem uma questão exatamente sobre, tem várias. Certo? Então, isso daqui ia bater de forma paralela. E o que era que ia acontecer? Ia gerar a sombra da estaca. E aí a gente tem a garantia que esses 2 triângulos são semelhantes. Por quê? Porque se isso é uma altura, ela tem que formar ângulo de 90 graus com a base. Certo? Aqui a gente tem 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui são chamados de correspondentes, são iguais. Então você garantiu que tem um ângulo igual, você garantiu que existe 2 ângulos iguais. Então você está garantindo o caso ângulo. Se você garantiu lá o primeiro caso, que é o mais usado e o mais fácil de ser aplicado, você está dizendo que todas as medidas dos lados são proporcionais. Então ele diz que a altura da grande está para a altura da pequena, assim como a sombra da grande está para a sombra da pequena. Isso ele conseguia calcular, isso aqui ele conseguia calcular. Consequentemente, só faltava a altura. Meio pelo